E a Eli carinhosamente pediu para gravar, para ficar para a posteridade, os estudos, né, que nós estamos fazendo aqui, pergunta e resposta. Então, por esse motivo, eu não vou passar as perguntas para que vocês leiam, senão sai fora aqui um pouco da gravação. Bom, nós paramos aqui na pergunta 128. Kardec, para quem está, talvez tenha alguém aqui que não conhece bem o Livro dos Espíritos, então esse livro é o primeiro livro da doutrina espírita. Ele veio a Lume em 1857, 18 de abril. São 1019 perguntas. Tudo pergunta relacionada ao Espírito, à vida, a Deus, a tudo. Nós estamos aqui hoje nessa pergunta. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente dos outros espíritos? Olha o Kardec, a pergunta do Kardec. O Kardec foi chamado de bom senso. E para fazer pergunta, para ter uma boa resposta, tem que ter uma boa pergunta. Por que é feita essa pergunta? Porque a Igreja Católica, ela aderiu esse nome, anjos, serafins, querubins, né? Aderiu e colocou nas suas atividades religiosas. Então Kardec perguntou, olha a resposta dos espíritos: não. Qual é a pergunta? Todo mundo já viu lá, né? São espíritos puros, esses espíritos aqui, puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, até chegar a um serafim, a um arcanjo, nós temos que destruir em nós todas as nossas imperfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Olha a colocação que os Espíritos estão falando. Nós falamos muito aqui na moral, né? Que a moral para nós espíritas é a base. A base. Sem moral não tem jeito de a gente crescer. Então essa é a resposta que os Espíritos estão dando sobre os anjos. Agora veja bem, de anjo pulou para demônios. Então se tem anjos, é necessário saber se tem demônio. E para certas religiões eles dão ênfase no demônio mais às vezes do que nos anjos. Tem pessoas que acreditam piamente nos demônios. Ah, isso foi o demônio que fez, não sei o quê. Olha lá. Há demônio no sentido que se dá a esta palavra? Vamos ver a resposta. Olha como é que o Espírito está respondendo. Olha a profundidade da resposta. Ele não disse nem sim e nem não. A resposta está conjecturando, fazendo a gente pensar. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Olha lá. Se houvesse demônios, seria a obra de Deus. Seria ou não seria, Renato? Seria ou não seria? Se não fosse a obra de Deus, então Deus teria deixado de criar uma coisa, André. Deus criou tudo. Quem é que vai acreditar que Deus não criou tudo? Claro que Deus criou tudo. Então, vamos lá, continuar. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houver criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados, quer dizer, infelizes? Olha a pergunta, a resposta, como é que está fazendo a gente pensar. Aí, a versão que os nossos irmãos evangélicos e católicos dão a essa pergunta é que os anjos decaíram. Aliás, desculpa, o demônio decaiu. Era anjo e deixou de ser anjo e virou demônio. Fica pior ainda pensar assim. Mas é assim que eles pensam. E a doutrina espírita prova para nós que o Espírito não regride. E não regride mesmo. Vamos olhar para dentro de nós. Se nós já temos um pouco de conhecimento e já sabe que fazer um erro não compensa, a gente vai fazer? Não faz. Então, vamos continuar. Ora, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em grupos semelhantes. São seres, são esses homens hipócritas, olha aqui,
São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E tem gente assim mesmo. Tem espírito que é capaz de matar o outro em nome de Deus. Ele pensa dessa forma e age dessa forma. Então, o que o Espírito está falando para nós é isso. O que é hipócrita? Essa palavra hipócrita é muito pesada, né? É a pessoa que não usa da verdade para nada, ou quase em tudo ele está sendo hipócrita. E é um defeito gravíssimo. Gravíssimo. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Olha que explicação profunda. Então, do grego, a palavra quer dizer daimon, que significa inteligência. Claro que a inteligência ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Para o mal, aí então denomina o chamado demônio. Para o bem, seriam os anjos. Mas é uma questão só de palavra. Isso precisa ficar bem caracterizado na nossa consciência, que quando nós desencarnarmos, nós vamos deparar, de acordo com o patamar da nossa evolução, ou com o espírito do bem ou do mal. Somos nós que vamos sintonizar com os espíritos na faixa que nós estivermos. É só ver o nosso lar, onde é quando é egoísmo e parado. A gente sabe disso, né? Então, ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Olha o que vocês estão falando. Essa palavra é outra coisa importante. Nós que não somos ignorantes, no sentido de buscar a verdade, nós somos ignorantes por não saber muitas coisas, mas buscar a verdade nós já estamos buscando. Então nós temos que entender isso aqui, a lógica. Tudo que tem lógica dentro da vida, a gente pode seguir. Se não tiver lógica, não pode. Isso é sério, em todo sentido. Ora, às dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial, de que Deus não criou nenhum tipo de mal. Está aqui dentro da lógica. Foi a pergunta que nós fizemos. Então, quando a gente assimila esse conhecimento, e ele penetra na nossa consciência, e a gente entende que está certo, dentro da lógica divina, a gente tira uma vez por toda essa história de demônio. Agora, que tem espírito aí rebelde, que do outro lado da vida, né? Que até aparenta com figura negativa, tem. O espírito pode plasmar o perispírito dele de uma forma muito enigmática, feia, com o dente para fora. Ele faz isso para impressionar o outro espírito, que às vezes é comandado por ele. Mas não é demônio, é um irmão nosso, carente, precisando de oração, de prece, e um dia ele vai lutar. O objetivo da encarnação. Estamos ou não estamos encarnados? O que é encarnar? É vir para um corpo de carne, todo mundo sabe disso. Mas é fácil? Sabíamos que nós temos que eternamente orar pelas nossas mães? Porque gerar um filho não é fácil. As mães foram dotadas pelo Criador de um amor imenso, com todo o defeito que a alma tem, porque as mulheres na terra são também defeituosas como os homens, mas elas têm uma qualidade fundamental de admitir e permitir gerar uma criança. Uma, duas, tem uns que até 20. Então, é uma dica que nós temos para com nossas mães
que permitiu a nossa encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Não poderia ficar só do outro lado? Vejamos a resposta. Deus lhes impõe a encarnação. Olha o verbo. Impor é verbo, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que é vicissitude? Todo tipo de problema é chamado vicissitude. Escovar os dentes 4 vezes por dia faz parte da vicissitude. Então, vicissitudes são o dia a dia nosso. Olha que fantástico isso aqui. Fantástico. Então, o que é expiar? Sofrer. Mas tem uns que não sofrem tanto. Vem aqui pela missão. Mas os missionários também sofrem. Só que os missionários, como eles já têm autodomínio da mente, o que a gente sente de sofrimento, para eles não é sofrimento. Se perguntar para o Chico Xavier, que viveu 90 e tantos anos aqui, com tanta dificuldade, foi furado pela madrasta, com garfo, coiseiro todo, enxergava pouco de um olho, pergunta se ele acha que foi sofrimento. Ele vai falar que não. Não, meu filho. Foi uma bênção que eu tive, ainda mais que ele ajudou a codificar a doutrina. Então, o sofrimento, a expiação, pesa mais para o espírito atrasado, que é o São Quineu de Abertura. No seu jardim tem rosas. Será que você já achou as suas rosas? O jardim é a nossa encarnação. Quantas rosas você já encontrou, Roberto, na sua vida? Várias. Mas tem gente que não encontra nenhuma. Então, tudo depende da nossa evolução. Visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca, olha aqui, na obra da criação. Todos nós somos comprometidos com a criação da natureza, desta ou daquela maneira. Com esse calor agora estão recomendando colocar água para os pássaros, né? Vai dar uma ali, cuidar de uma plantinha e vai virar fora. Então isso é profundo. Vamos lá. Tem necessidade de encarnação dos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Que princípio está falando aqui? Quando o espírito foi criado, há milhões de anos atrás, ele seguiu sempre o caminho do bem. Então vamos ver se tem necessidade. Todos são criados simples e ignorantes. Outra pergunta importante aqui, simples e ignorantes. E se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, todo fator está na justiça de Deus. Então, veja bem que interessante. Todos são criados simples e ignorantes. O que é isso? Simples, sem nenhum conhecimento, sem nenhum aparato, sem nenhum subterfúgio jamais. Todos foram criados iguais. E ignorantes, sem nenhum conhecimento também. Esse conhecimento que nós adquirimos hoje, um pouco, foi ao longo das nossas encarnações. Essa é a primeira encarnação nossa? Não. Nós já estamos encarnando milênios e milênios, principalmente para aceitar o Espiritismo. Com todo o carinho e respeito que eu vou falar aqui, que a gente não precisa citar não, mas agora eu vou citar. Se pegar um irmão nosso, testemunha de Jeová, que vive estudando a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, vive de porta em porta, convidando outros para entrar na religião deles, eles não têm ainda condição de entender a mensagem espírita. Por quê? Porque é um espírito que está parado no tempo, naquele patamar. Pode até estar bem melhor do que a nós, espírito, em moral, em outras coisas, mas no conhecimento está parado. Eles não entendem, não aceitam a encarnação. Eles acreditam que vai morrer o corpo vai ficar dormindo até Jesus voltar. Isso até essa semana, o cidadão falou isso para mim. Comunicou o Espírito um dia aqui falando isso, que estava dormindo, e era testemunho de Jeová. Naquela noite ele acordou
Ele estava dormindo na concepção dele, ele estava dormindo. Agora sobre a alma. Olha que pergunta. O que é a alma? O espírito encarnado. Então veja bem, quando a gente está encarnado, a gente costuma falar a alma. Se bem que ele está tão formalizado que eu não falo mais a alma, eu falo espírito, né? Mas é só para discernir. Quando está encarnado, a gente chama de alma. Quando está desencarnado, a gente chama de espírito. O que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Então, são sinônimos. Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu vim para cá, uma companheira nossa que fez uma pequena confusão entre a alma e o espírito. Ela falou que a alma era uma coisa, o espírito era outra. Eu levantei a mão e pedi para ela. Falei, não. Leia lá a pergunta 134, na época eu lembrei que a alma e o espírito são sinônimos. Então a gente tem que estar estudando certinho para a gente saber. A outra pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? A pergunta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de um se unir ao corpo, a alma é os seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal. Pois o nosso corpo é chamado de invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Olha a razão pela qual nós estamos encarnados. Eu tenho dois amigos aqui, falar dois que eu conheço bem de perto. Motorista de ônibus, dirige pra caramba, né? Um é o Renato, o outro é meu amigo que foi atrás, filho do Luiz. Esqueceu o nome? Gleitos. Eles fazem uma coisa que eu não sei fazer. Eu dirijo para mim, mas para os outros eu não sei. Você faz coisa que eu não sei, ela faz coisa que eu não sei. É aqui que está falando, a alma vem aqui para esclarecer, purificar e esclarecer. Então, cada um num patamar. Tem médico que sabe secar um corpo, vai lá e tira um tumor. Estudou para aquilo. E não é dessa encarnação, às vezes em outras. Agora, um espírito que não precisa vir na Terra, ele já aprendeu tudo que a Terra pode ensinar. Conhecemos alguém assim? Sim. Sócrates. O próprio Cristo. Vir na Terra para quê? Por que nós estamos na Terra? Porque nós não temos condição moral, psicológica, sabedoria para habitar Júpiter, o planeta mais evoluído. O que um espírito como eu vai fazer em Júpiter? Eu não sei viver lá. Então é por isso que nós estamos na Terra. Graças a Deus que estamos na Terra. Vamos para outra. Há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Olha a doutrina espírita nos ensinando. Se perguntar isso para um outro religioso, provavelmente ele vai titubear na resposta. Ou nós também, se não tivesse na doutrina. Há o laço que liga a alma ao corpo. Ele chamou de laço, que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial. A palavra semimaterial é fundamental nós guardarmos. Que é um corpo material, contudo, muito mais leve do que essa matéria. Mas é material, é semimaterial. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Olha que legal. O espírito somos nós. Esse ser que pensa, que ama, que odeia, infelizmente. Esse é o espírito. Agora aqui está falando de corpo. Material e semimaterial. Então o material é esse. Nós sabemos. E olha que maravilha esse corpo. É constituído aí de hidrogênio, oxigênio, carbono, azoto. Forma essa maravilha. Agora aí o terceiro corpo, está falando aqui do perispírito, não é só o perispírito mesmo. Olha lá. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, os
material igual ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O nosso corpo é ou não é o animal? É. Só diferencia o fator, a imagem. Nós temos 2 pés, 2 pernas, e animais têm 4. Mas a matéria química é a mesma. Esse é o corpo. Agora, segundo, a alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito. É o perispírito mesmo. Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Olha que fantástico exemplo aqui. Então a doutrina espírita mostrando para nós o perispírito, que é o terceiro corpo, prova por A mais B como que vive no mundo espiritual. Isso não é difícil de aceitar. Porque onde é que estava a Ana Paula? Eu quero a Ana Paula, que é minha amiga, faz um tempinho lá. Antes desse corpo ser formado, no ventre da dona Dirce, que foi a mãe dela que já desencarnou. Onde é que você estava? Ou eu, ou você, ou qualquer um de nós. Se essa matéria foi formada através de um óvulo de espermatozoide, esse corpo foi formado, de onde é que veio o espírito? Olha que profundidade. Tem religião que acredita nisso que eu vou falar agora, que a alma, no caso que eu estou estudando a Paula aqui, a alma foi criada por Deus na hora que a mãe dela engravidou desse corpo. Dá para aceitar dessa forma? Dá ou não dá? Não dá. Se cada alma fosse criada na hora que a mãe engravidou, aí então esse Deus seria eminentemente injusto. Seria ou não seria? Mas como é que ele criaria uma alma tipo Einstein, tipo Jesus, e criaria um rico? Tá certo? Um espírito rebelde e um espírito evoluído. Então Deus estaria errando na sua criação. Ele criaria o Chico Xavier, criaria uma Madre Teresa e criaria um Max, uma mesa quadrada. Então não dá para aceitar. Agora, veja bem o que a doutrina espírita fala. Esse espírito já vivia em outras vidas. Já viveu, estava no mundo espiritual. A mulher engravidou aqui. Assim que o óvulo foi fecundado, esse espírito já foi avisado há muito tempo. Você vai encarnar. Está vendo aquela mulher lá? Vai ser sua mãe, e lá vai ser seu pai. Aí é nós estamos falando aqui. Aí esse corpo aqui, ó, esse perispírito aqui, que é o nosso corpo, que a Ana Paula estava do outro lado, estou usando ela como exemplo hoje. Esse corpo, provavelmente, porque ela fosse um homem, agora você vai reencarnar num corpo feminino. Esse corpo entrou num processo chamado minimização. Nosso corpo tinha lá 1,80 m. Assim que o óvulo foi fecundado, o perispírito nosso entra numa câmara, mentaliza uma câmara de gelo, onde regela as coisas. Um exemplo que eu estou dando aqui. O perispírito vai entrar numa câmara e vai entrar num processo de minimizando, diminuindo. Porque não é uma matéria bioplasmática, ele pode diminuir. Ele vai diminuindo, sem perder a forma. Vai virar um fetozinho para poder entrar lá no corpo físico que está sendo formado, para ele voltar a crescer junto com o corpo. Olha que processo. Isso é ciência da doutrina espírita. E poucas pessoas se interessam em estudar esse assunto aqui na Terra. Então, o que nós estamos estudando hoje. Vamos lá. E o exemplo que mostra para nós. Ó. Aqui está o espírito, como se fosse uma estrela. Aqui está o perispírito. Eu acho que tem um jeito melhor aqui, deixa eu ver. Opa, vamos voltar. Então está aqui o nosso aglomerado. O espírito, o corpo físico
e o perispírito, que é essa volta aqui, ó. Isso é fundamental. Esse princípio vital é o nosso segundo corpo. Ele é um corpo também. No plano espiritual, o nosso segundo corpo é o perispírito, no plano espiritual. Aqui na Terra ele é o terceiro. Ficou confuso ou não? Na Terra o perispírito é o terceiro. Nós temos o primeiro, que é o físico, e o segundo, que é o princípio vital. É uma energia que dá vida ao corpo físico. O que seria que o nosso corpo se não tivesse a alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto o homem. Então a alma, aqui está mostrando para nós, somos nós. Essa alma, segundo a doutrina espírita, o local que nós estamos mais centralizado é no cérebro. No cérebro, os nossos neurônios, principalmente a glândula pineal. É ali que a alma está localizada, porque a alma, na verdade, ela não tem forma. É uma energia. Essa energia somos nós. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? As pessoas acham que a alma está em volta do corpo, né? Eu acabei de falar que não. A alma não se acha encerrada no corpo, qual passa uma gaiola, irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Quer dizer, o que o Espírito está falando aqui? Que a alma não é necessariamente estar dentro do corpo, mas enquanto nós estivermos encarnados, essa alma que somos nós, ela está interligada conosco e sim, agindo. Acabei de ler agora Calderaro falando disso no livro dele, até vou gravar esse vídeo, onde a alma atua mais no nosso cérebro. Atua, não é necessário. Agora a alma está aqui no nosso corpo. Daqui a pouco ela vai sair. A hora que você dormir. Quem é que é bom para sonhar aí? Sonho é a alma que deixa o corpo. A alma, ela vai para o perispírito. E o corpo fica lá dormindo. Fundamental. A alma após a morte. Agora o corpo já morreu. Que sucede à alma no instante da morte? É importante falar da morte? É muito importante, muito melhor do que eu falar em dólar, em dinheiro, em poupança, em carro novo, porque nós vamos morrer. Tem pessoas que não gostam de falar em morte. Estudar sobre a morte é fundamental para nós. Olha lá. O que acontece lá? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Por que o Espírito usou esse verbo aqui? Volve ao mundo dos espíritos. Porque não tem como falar para onde a alma vai. Ela vai volver, ela vai voltar. Para onde? Ninguém sabe. Porque Jesus fez uma comparação da alma com o vento. Ele fala que o espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim somos nós. Ao desencarnar, a gente não sabe para onde vai. Vai para algum lugar, mas para onde não. Por isso que a palavra vai volta. Volta. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Essa pergunta é ótima. Os panteístas falam que não. Que assim que morre, a pessoa perde tudo que ele tem. É como você tirar uma lata d'água do mar, depois você joga a água de novo. Você nunca mais pega aquela água. São assim que os panteístas acreditam. Agora a doutrina espírita não. Olha o que fala. Sim, jamais a alma perde a sua individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Claro, se ao morrer o corpo nós perdesse a nossa individualidade, não saberia mais quem nós somos, nós estaríamos perdendo tempo aqui agora. Estaria ou não estaria?
Para estudar para quê? Na hora que eu morrer não vou ser eu mais? Mas não, nós vamos continuar nós mesmos. Aí é que entra um fator preponderante. Estudar a nossa vida. Preparar psicologicamente, espiritualmente, sentimentalmente, moralmente, para que a gente possa voltar melhor. Porque se eu desencarnar essa noite, eu vou ser eu mesmo. Com a ignorância ou com o conhecimento, não sei se tem ou não. É isso que eu estou falando aqui hoje, isso é profundo. Ó, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Renato, tem que tirar o chapéu para o Kardec muitas vezes. Paulo, é que ele elaborou essas perguntas? É ou não é um espírito preparado? Porque para você ter uma boa resposta, você tem que fazer uma boa pergunta. Como comprova a alma a sua individualidade, se ela não tem mais o corpo? Continua a ter o fluido que lhe é próprio. A alma tem seu fluido próprio. Aurido, tirado da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Olha que profundidade. Então, ao desencarnar, nós vamos ter o quê? A nossa atmosfera psicológica, que nós estamos com ela aqui agora. Se eu sou uma pessoa triste, caluniada, revoltada, a hora que eu desencarnar, eu vou ser essa pessoa. Se eu sou uma pessoa alegre, conformada com as coisas, buscando sempre colaborar com os outros, a hora que eu desencarnar, é isso que eu sou. É o que falo até agora. E é pura verdade. Quem já viu o filme Nosso Lar, percebe lá como é que ele escreve as características dos espíritos desencarnados. Aquela mulher que era católica, né? Evelina, parece. Ela batia no chão assim, falou, não, eu morri, eu estou aqui, ó, é que eu morri, Ela não sabia que tinha desencarnado, porque ele não fala morrer, ela desencarnou. Ela estava no seu perispírito. E o perispírito para ela era como se fosse um corpo físico. Não tinha conhecimento. Até que levaram ela lá num lugar mais reservado, onde estavam os espíritos atrasados, lembra disso? Ela foi lá, quando ela chegou lá, ela viu o namorado dela. E ela tinha certeza que o namorado dela tinha morrido, né? Segundo ela. Porque na concepção dela, ele tinha suicidado. Lembra dessa parte? Fundamental já, para mostrar para ela. Quando ela fala para ele, mas você, quer dizer, você já morreu. E ele olha para ela, e você também. Aí que ela foi entender que ela também já tinha desencarnado. Mas não é a parte que me interessa aqui agora. Vamos lá, faz um pedacinho. Olha, esse exemplo aqui mostra para nós. Ao desencarnar, claro que é simples, né? Mais ou menos isso aqui. O espírito não precisa andar, porque o perispírito é leve, se o espírito tivesse sabedoria. Se não tiver, vai andar normal. Pode ter desencarnado hoje aqui conosco, que nem sabia disso, que vieram aqui para ouvir essa mensagem, para entender que desencarnou. Pode ter muito mais espíritos encarnados aqui hoje do que a gente imagina. Porque a espiritualidade sabia que ia se passar nesse assunto aqui. E eles trazem de madrugada, às vezes 4 horas da manhã, meia-noite, coloca espírito que nós fica aqui hoje, que você vai ouvir um assunto que interessa para você. Eu não sou vidente, mas se nós fôssemos videntes, a gente veria. Ó, a alma nada leva consigo deste mundo. Olha que pergunta boa. Nada. Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Uma vez que nós já sabemos que nós estamos no espírito, nós precisamos lutar muito para melhorar o nosso padrão moral, psicológico, sentimental, porque está dentro de nós. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Isso é profundo. E aí nós lembramos daquele senhor de 64 anos, que era caridoso, era espírita, podia não ser espírita, no caso ele era espírita. Eu gosto muito desse fato porque a mulher dele era aquela que até achava ruim
Ele saía ajudando as pessoas, ele enchia a caminhonete de coisas materiais e saía distribuindo. Ela não tinha a evolução que ele tinha, espiritualmente e moralmente. Ele acordou de madrugada, procurou as pernas estavam geladas. Ele toca na mulher e fala: bem, eu estou desencarnando. Olha que maravilha. Ela fala, assustou. O que é isso? Por que você está falando isso? Falou: calma, põe a mão na minha perna. Ela pôs. Ela levou um susto. Ele tinha conhecimento. Ele falou para ela: é o gelo da morte. E eu já vi que tem muitas pessoas no quarto aqui, não deu para ver quem era. Ela levantou, ia ligar para os filhos, ele pegou na mão dela e falou: não chama não, por favor. Se chamar vai atrapalhar meu desencarne. Estava ou não estava preparado? Pegou na mão dela, conversou com ela, orientou, daí 5 minutos desencarnou. Esse é o desencarne tranquilo. Vamos lá. Ó, separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Se a hora que desencarna tem alguma dor? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, quando o espírito já tem consciência, gente, primeiro tem que ter conhecimento, depois consciência, que a vida continua. Então, na hora que chegar a nossa hora, por exemplo, aqui hoje, nessa sala, se nós estivermos conscientes, tranquilo, chegou minha hora de ir embora. Tal quando nós vamos ter que sair daqui agora para a nossa casa. A morte é isso. Na morte natural, aqui está um X da questão. A que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga, por falta de óleo. Esse é o desencarne natural. Fui fazer um passe há pouco tempo agora, indo para Carnaval, numa chácara, família da alta sociedade aí. A moça, a mulher que trabalhava lá, minha amiga. 10 horas da manhã, cheguei, a senhora com 90 e tantos anos, duas filhas, já também com uma certa idade. Fizemos uma prece. Olha, aquele dia eu não vi, mas eu senti. O quarto ficou lotado de gente. Lotado, tinha umas 40 pessoas. Provavelmente aquela mulher era muito querida. 10 horas da manhã. Quando foi 2 horas, o telefone tocou. Minha amiga: Marcos, a nossa irmã desencarnou. Olha que maravilha, estava precisando de uma prece para desencarnar. Por isso que a espiritualidade veio desprendê-la. Isso é sério, muito profundo. Mais 2 perguntinhas. Como se opera a separação da alma do corpo? Olha que profundo. A ligação nós já falamos, né? A ligação. A mulher, quando está engravida, se ela for um pouco sensível, todas as mulheres são sensíveis, né? No outro dia, ou naquela semana, ela vai ter certeza que está grávida. Que ela vai sentir na alma que tem uma vida dentro dela. Porque a hora que o espermatozoide fecundou o óvulo, a espiritualidade já fez a conexão do perispírito. Isso aí quando está encarnando. Agora aqui está perguntando como se separa a alma do corpo. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços aos laços do corpo físico, né? Que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o espírito vai desencarnando devagar. Começa a separar pela sola do pé, vai até chegar na epífise. Chico Xavier ficou
24 horas o velório dele. Olha que profundo, meus irmãos. Ele, o perispírito dele, dormindo no colo da sua madrasta. Como é que é chamado? Madrasta do Chico? Cidade? Como é que é? Ela já tinha desencarnado há muito tempo, veio e pegou o Chico no colo, o corpo lá no caixão e ele lá no colo da madrasta. Aí alguém perguntou, mas por que a madrasta? Por que não foi a Maria João de Deus que foi a mãe dele? Porque a Maria João de Deus está encarnada. Então não tinha condição dela estar lá. Ela está encarnada agora, juntamente com o Emmanuel. Então a hora que chegou a hora, isso é muito profundo também guardar. A hora que chegou a hora de levar o corpo, o Chico acordou no colo dela. Acordou, viu os dois cortejos que estavam prestigiando o velório dele, um de encarnado e outro de desencarnado. Ele começou a chorar. Chorar porque ele, na sua humildade, sentiu que tinha merecimento. E segundo a mensagem, ele vê chegando uma equipe espiritual que veio buscar o perispírito. Esse é o Chico. E a última pergunta de hoje. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração, ou êxtase, que lhe faça entrever o mundo, onde vai de novo entrar? Eu acabei de contar o caso do Chico. O Chico não só entreviu, como ele viu até os espíritos acompanhando o velório dele, os desencarnados. Aí eu abri a pergunta então. Muitas vezes a alma sente que se desfaz dos laços que aprende o corpo. E entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Quer dizer, há espírito que chega a acontecer isso com ele. Desencarna, daí um pouquinho ele já sabe que desencarnou e já começa a sentir, gozar, quer dizer, sentir o prazer de estar desencarnado. Para isso tem que ter preparo, porque se nós não tiver preparo, a hora que a gente desencarnar, o que vai acontecer com o espírito egoísta? Ele vai ficar pensando nas coisas materiais que ele achava que é dele. Meu filho, meu neto, minha mãe, meu pai, meu carro, minha fazenda. Aí ele não vai conseguir desprender. Porque a mente é do espírito. Se a mente estiver preocupada, o espírito vai ficar no lugar onde a mente está preocupada. Nós agradecemos o carinho de todos.